A Vila Aldeia, em Sintra, tem em patente uma exposição sobre a ourivesaria portuguesa. Conta com várias dezenas de peças da coleção da família Arneiro, ligada a este ramo há mais de 50 anos. Vamos descobrir esta história com a Filipa Marques Henriques. É uma reflexão histórica sobre a ourivesaria portuguesa com base na história de uma família que há 3 gerações está ligada a este setor. Nós vamos começar por falar com a Mafalda Arneiro, que traz um bocadinho aqui da história do seu avô, que no fundo é a história de tantos ourives em Portugal. Começou por vender porta a porta. Exatamente. O meu avô começou a vender porta a porta de bicicleta, inicialmente através de Cantanhede, que ele nasceu em Cantanhede e foi aí que começou toda a sua atividade aos 19 anos. Mas seguiu rumo a uma vida diferente e veio parar até Sintra, até ao coração da vila de Sintra, onde se estabeleceu há 50 anos. Encontramos aqui, aliás, uma bicicleta. Exatamente, pertencia mesmo ao seu avô. E era mais ou menos assim que ele transportava ouro, em malas semelhantes a esta. Exatamente, era assim que ele transportava os cartões costurados com as peças em ouro, abria as malas no meio da rua, nas aldeias, junto às casas e junto às pessoas que o iam abordando. Ele buzinava estrada fora e as pessoas vinham acolhê-lo, porque já sabiam que era o vendedor de ouro que estava a chegar. Mas também vendia em feiras. Aliás, temos ali registros fotográficos. Sim, que podemos ver através das imagens do Manuel Santos. Já tem memória do seu avô vender em feiras e já se lembra? Já. Mais tarde, obviamente, ele fazia as feiras aqui circundantes a Sintra, mas a que eu me recordo foi a de São Pedro de Sintra e a de Cascais, que ele fez até há bem pouco tempo. Aqui encontramos uma demonstração daquilo que seria depois o processo da venda do ouro em casa das pessoas, não é? A pesagem e algumas peças mais clássicas, mais tradicionais, que seriam aquelas que na altura seriam mais comuns. Exatamente. Todas as famílias ambicionavam ter as barbelas, as pulseiras de chapa, os cordões de ouro, e toda a venda era feita primeiramente afiado, assim permitia que pudessem ir fazendo uma coleção, digamos assim, do ouro. Era mais fácil de poder comprar o ouro. Muito bem. Esta exposição tem curadoria da professora Ana Cristina Sousa, que leciona na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e aqui encontramos uma divisão desta exposição no tempo, em décadas, se assim podemos dizer, ou em séculos, mas o tempo é precisamente o fio condutor desta mostra. Exatamente, nós pensamos trazer uma outra dinâmica à exposição, sempre concentrados na figura de Reinaldo Arneiro e imaginar que tipo de peças é que foram vendidas no seu percurso de vida. E começamos por pensar exatamente nestas, que popularmente recebem a designação de parolas e saloias, cujo procura coincide precisamente com o tempo em que Reinaldo Arneiro começa a vender no seu percurso de vendedor ambulante. Parolas e saloias, a designação é idêntica, refere-se essencialmente a este tipo de peças, brincos, pendentes, alfinetes, que são coroados com pequenos vidros de diferentes cores, os vermelhos, os amarelos, os verdes, e que tiveram muita procura, conheceram muita procura de facto, desde os finais da década de 30 até os inícios da década de 70, que coincide com a história do percurso de Reinaldo Arneiro. Parolas e saloias, não exatamente num sentido pejorativo, mas na medida em que eram muito procuradas no meio rural, onde precisamente estes vendedores procuravam a sua clientela. Depois esta exposição fala também de processos tradicionais de fabrico, não é? Que marcaram a produção da prata e do ouro nos últimos séculos. Aqui falamos do tempo, mas do tempo em que estas peças são feitas. O tempo real, esse foi também o objetivo, num tempo em que muitas destas técnicas tradicionais estão ameaçadas por processos industrializados,
Procuramos chamar a atenção para o tempo que demora a execução de uma peça tradicional. Podemos ver aqui um exemplo muito particular, as cocas, como elas são designadas, cada elemento que nós encontramos ali corresponde a uma etapa da execução de cada uma destas peças, que depois conjugadas formam os colares, formam as pulseiras ou os brincos, como vemos aqui. As contas de Viana, estamos a falar de peças com séculos e séculos de existência, com processos que se mantêm no tempo. O objetivo é um pouco esse, imaginarmos a joia não apenas como resultado estético, mas a joia também como um processo de execução que deve ser olhado e valorizado nos tempos em que vivemos. E a joia também associada às tradições e, neste caso, como encontramos aqui, aos amuletos. E encontramos aqui uma diversidade de simbologias, de símbolos de diferentes origens. Simbologias e tempos, alguns perdidos na memória, é difícil localizar exatamente a sua origem, as figas, o corno, o peixe, o signo sem mão, misturados com símbolos de origem religiosa, como o coração, a âncora, a cruz, relacionado com medalhas também de Nossa Senhora, Santo António. Portanto, a joia também é um pouco isso, cruza tempos e cruza sensibilidades e sincretismos religiosos. Muito bem, muito obrigada, e voltamos a falar com a Mafalda Arneiro, desta vez para recuperar as estampas ocas e barrocas. Elas foram uma tendência mais utilizada talvez mais no norte de Portugal, final do século XIX, inícios do século XX, e foi recuperada pela família Arneiro para lhe dar aqui uma nova roupagem. Exatamente, este ano decidimos pegar precisamente em cunhos originais do século XIX e desenvolver uma coleção que transmitisse uma roupagem diferente às novas gerações e às novas tendências, mas mantendo sempre a técnica artesanal e ancestral que está patente nesta própria coleção. Portanto, encontramos esta inspiração ali daquele lado. É uma coleção que é muito versátil. Exatamente. Esta coleção foi desenvolvida com base nestes mesmos cunhos. Foi introduzido algumas cores, mas talvez o que distingue também esta coleção é precisamente a manipulação que se pode ter na utilização dos brincos e a leveza que tem. Por exemplo, este brinco, Apesar de serem grandes, são muito leves. Apesar de serem grandes, são extremamente leves porque são ocos. E tem a particularidade de se poder conjugar ao gosto de cada um. Podemos ter um brinco mais pequeno, ou se quisermos ir a uma cerimónia ou ter algo mais sofisticado, pode-se introduzir um pendente de brinco. Muito obrigada. Esta exposição sobre o passado, o presente e o futuro da orivesaria portuguesa está patente aqui na Vila Alda, em Sintra, até ao próximo dia 31 de outubro.